sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na Obra da Restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus, bendito.
presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor, irmão. Vamos orar pelo nosso pastor Reginaldo. Nosso Deus, Pai amado, poderoso, Criador do céu e da terra, me deu em primeiro lugar, Senhor, eu quero estar aqui na tua presença, Senhor, alegre, feliz por tudo, Pai, que eu tenho feito no dia de hoje. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Pai, que eu tenho feito, meu Pai. Ó Deus, nesse momento, nós estamos todos reunidos aqui para te adorar, buscar a tua face, aprender melhor, Senhor, de ti, da tua palavra. Ó Deus, que tu possa abrir nossa mente, nosso coração, Deus, para aquilo que nós ouvimos, Senhor, nós aprender e também botar em prática, Papai querido. Ó Deus, principalmente que não seja para o seu filho, mas seja diretamente o Espírito Santo de Deus, venha falar em cada coração nessa tarde maravilhosa. Meu Deus, eu te peço, Papai querido, toma todos nas suas mãos. Em nome de Jesus, eu peço que repreenda tudo aquilo que vem, Senhor, para nos atrapalhar. Meu Deus, que o Senhor possa guardar e proteger, eu te peço e te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. No ensejo em que você já está em pé, para você abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Amém? Nos diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Queira Deus aplicar esta palavra aos vossos corações, se podeis sentar. Glória a Jesus. Amém. Nós já temos no decorrer aí de vários domingos tratado de questões bastante específicas já no início desta carta. Eu quero acreditar que você que está atento, que está recebendo essa palavra, já se tornou uma pessoa melhor, um crente melhor, pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém! Muito bem. Hoje nós vamos iniciar a partir do versículo 2. E quando eu digo a partir do versículo 2, talvez você pergunte assim: então nós já esgotamos o versículo 1? Não. Eu não tenho a mínima condição nem competência para esgotar, seja em curto, médio ou longo prazo, qualquer versículo da Bíblia. Deus sempre irá continuar falando através dele. Amém? Amém. Então nós começamos o versículo 2 e hoje eu quero focar
no termo graça. Diga comigo, graça. Graça. Muito bem. Paulo, depois da introdução, que nós já discorremos aqui em alguns domingos, ele manifesta esse desejo e esse direcionamento para aquele grupo de santos para o qual ele está falando, esse direcionamento da graça, a vós, graça e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui dois temas específicos que nós vamos trabalhar em momentos diferentes, que é paz e que é graça. Hoje nós vamos começar a falar sobre a graça. A graça, ela é um tema que permeia toda a Escritura. E se você, preste atenção, ficar atento, ligado aí no céu, pedindo a Deus graça para o pregador, e você entender esse tema, eu prometo para você, eu garanto para você, que a partir de hoje você vai se tornar um crente melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Você acredita que você pode sair daqui um crente melhor? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A palavra graça na sua etimologia, quando nós falamos em etimologia, nós estamos falando do sentido original da palavra. É o estudo da palavra lá, quando ela começou, o que exatamente ela significava. Quando nós estudamos uma palavra, basicamente, nós precisamos entender os dois sentidos da palavra. Um é o sentido etimológico, é o sentido, o significado original dessa palavra. E com o passar do tempo, quando eu falo tempo, eu estou me referindo a anos, séculos e milênios, a palavra, ela sofre um fenômeno chamado de semântica. Diga comigo, semântica. O que vem a ser a semântica? Com o passar do tempo e do uso, a palavra, eventualmente, ela pode passar a ter um sentido que não o etimológico, aquele sentido original. Tem muita coisa que você fala hoje, que lá, no início, o significado era outro. Eu vou dar só um exemplo. Quando você vê uma pessoa que está... de repente a pessoa assim não era essas coisas em termos financeiros e tal, e aí ela aparece aí com uma boa casa, um carrão, ganhando um bom salário, uma vida de ostentação. A gente costuma dizer assim, fulano está mordomia, sim ou não? Pô, lembra do fulano? Rapaz, vamos estar numa mordomia. O que nós entendemos desse termo mordomia? Que o fulano está numa vida boa, desfrutando do bom e do melhor, né? E ele está numa mordomia. É muito comum nós aplicarmos esse termo, por exemplo, aos nossos políticos, né? O camarada virou político, agora está na mordomia, ganhando no mole, fazendo pouco e ganhando muito, com algumas exceções. Mas, na verdade, etimologicamente falando, a palavra mordomia não significava isso. Ela sofreu um efeito semântico. O sentido foi transformado, porque mordomia, originalmente falando, etimologicamente falando, é a função do mordomo. O mordomo exerce uma mordomia. E o que era um mordomo em tempos idos? E só havia mordomo em casa de famílias abastadas, famílias muito bem financeiramente. Era aquele administrador geral.
O chefe da casa contratava alguém na qualidade de mordomo e dava para ele a administração da casa. Ele contratava funcionários, ele demitia, ele era responsável pela manutenção da despensa, pela manutenção da casa, por reformas, comprar e vender. Então você só ia ver mordomos em grandes fortunas, né? E a gente ainda vê aí em alguns filmes antigos aquelas mansões e tem o mordomo. E em geral, quando havia um crime, quem é o culpado Quem é o culpado Nesse sentido não muda muita coisa, né, pastor James? Os homens que têm responsabilidade, que estão exercendo a mordomia, em geral, são os culpados, né? Eles metem a mão no dinheiro do patrão. Deu para entender a questão deu para entender, Samuel? Ficou claro? Etimologia e semântica. Tá? Então, você pode estar usando um termo, uma palavra, que ela já perdeu o sentido original, foi modificado pela transformação semântica. Muito bem, a palavra graça, que é o foco do nosso estudo esta noite, é uma palavra de origem grega e o nosso idioma, o português, ele é uma junção de muitas nações. A língua que nós falamos hoje é uma junção de várias outras línguas. Tem muita coisa que você fala que não é de origem portuguesa. Por exemplo, cheque, que já está virando quase que coisa de museu, né? Alguém ainda assina cheque aqui, sim ou não? Tem um talãozinho lá de cheque? O cheque, pelo que me consta, é de origem oriental, arábica, né? Depois vou conferir o detalhe, mas é isso aí. Então tem muita coisa que a gente fala que não é portuguesa, mas está no idioma, a gente costumou falar. Então assim, a palavra graça, por exemplo, é uma palavra grega que o sentido falado era charis. E nós vamos abordar os dois aspectos da graça. É claro que se eu estou falando graça, eu estou falando da graça de Deus, a graça que desce, a graça que parte de cima para baixo. Amém? Nesse sentido, a graça ela sempre parte de cima para baixo, ela sempre procede de Deus. Deus, ele é a fonte de toda a graça. E eu já falei aqui em algum momento que a fonte ela se derrama, ok? É da natureza da fonte derramar, transbordar, e ela precisa encontrar um recipiente adequado para que não se perca. Ok? Então assim, se de Deus procede a graça e Deus é a fonte da graça, o que nós somos em relação à graça? Nós somos recipientes. Agraciado significa que recebe a graça, está certa a colocação, né? Mas nós somos recipientes da graça. Essa graça que flui, essa graça que transborda, precisa encontrar um recipiente adequado. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, foi assim que ele a saudou: salve, agraciada. Algumas pessoas costumam dizer salve, cheia de graça. Está errada essa tradução. Ela não era cheia de graça, ela recebia graça. Ela foi agraciada, uma graça que procedeu do Pai para com a vida de Maria. E quando o anjo ele manifestou o projeto de Deus para Maria, qual foi a postura e a posição de Maria? Ela entendeu o projeto e ela se disponibilizou. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Amém? Então assim, nós somos objeto da graça de Deus, e quando Deus ele emite graça, ele só espera uma resposta adequada. Está claro isso? Existem dois aspectos da graça e hoje nós vamos abordar apenas um deles, parcialmente. Que a graça, ela pode ser, no primeiro momento, entendida como favor imerecido. Diga comigo, favor imerecido. Oh, glória! Você tem uma coisa que, se você entender, isso vai fazer todo sentido na tua vida e vai mudar a tua vida para sempre, é o poder do favor. O poder do favor. E eu estou falando de um aspecto da graça, o favor imerecido, mas eu não vou abordar esse aspecto hoje,
Tá? Mas eu já quero dar para você uma pincelada. Eu estava lendo a história de um homem, um empresário evangélico, e ele estava envolvido numa negociação de uma propriedade. Ele estava envolvido numa negociação de uma propriedade. Presta atenção nisso, que isso vai te ajudar, viu, empresário? Empresária. Ele precisava muito comprar aquela propriedade. Mas todas as vezes que ele ia fechar negócio, o dono da propriedade, que ia vender, ele fazia colocava um obstáculo. E todas as vezes tinha uma nova imposição. E o negócio não andava. O negócio não andava. O homem precisando fazer aquele negócio, e todas as vezes tentava, era uma nova exigência, era uma nova dificuldade. Alguém já vivenciou isso aqui? Você está querendo fechar um negócio, você quer resolver, mas toda hora tem um impedimento. Aí um dia ele foi orar. Ele falou: Senhor, tem alguma coisa errada nessa negociação. Está faltando favor. Irmãos, depois que eu aprendi isso, glória, minha vida mudou. A minha vida mudou. Ele pegou e orou: Senhor, se eu não tiver que fazer esse negócio, aí marcou um dia para assinar lá o contrato. E ele orou assim: se esse negócio não é para eu fechar, isso não vai me beneficiar, e se não há valor nesse negócio, esse homem, ele vai colocar mais uma exigência e eu encerro o negócio com ele. Aí ele marcou 2 horas da tarde, foi lá, e aí ele, o advogado dele, quando chegou lá, aí o advogado do vendedor falou assim: ó, o doutor fulano, ele vai vender para o senhor essa propriedade, mas ele tem mais uma exigência de fazer. Aí o homem falou: maravilha, diga para ele que eu agradeço, obrigado, mas não me interessa mais fechar negócio. E ele encerrou a negociação ali e continuou orando. 2 meses depois, ele fez uma negociação numa outra propriedade que lhe custou muito menos, a propriedade era muito maior e ele teve muito mais benefício nesse novo negócio. Então, assim, o favor de Deus, presta atenção nisso, crente. Um dia de favor de Deus pode te valer mais do que 360 dias de esforço natural seu. Então, quando você tiver para fazer alguma coisa, fechar um negócio, tratar alguma coisa, fala: Deus, eu quero encontrar o favor. Diga comigo, favor. E o que vem a ser favor? É quando você percebe que você vai fazer um negócio e a pessoa, ela quer te ajudar. Ela quer, é como se ela está sendo tocada a fazer aquilo, ela está sendo tocada a te abençoar. Nós temos um exemplo aqui, se o pastor Gênesis não se importar de usá-lo como exemplo. A casa que o pastor Gênesis comprou. Quer testemunhar aqui, por favor? Como é que foi? Se importa ou não? Hã? Como foi a negociação? Vamos lá, vamos entrar nessa doutrina hoje, né? Pai do Senhor, para quem ainda não tinha visto, boa noite também, você que está nos assistindo. Quando Deus entra num negócio, uma coisa, vamos dizer junto, a porta se abre. Não é bom a gente entrar numa porta aberta? A gente ficar insistindo quando, né? Então, eu não tinha uma casa aqui, eu morei aqui 18 anos, não tinha uma casa. Aí fui visitar a minha nora, ela está aí, Elida, conversando lá com ela. Olhei assim, ela me disse: olha, o vizinho aí está vendendo. Falei: quanto é que ele quer? Aí ela deu o valor. Eu falei: eu não tenho esse valor, a não ser que ele aceitasse o meu carro, né? Eu tinha comprado o carro por um valor, obviamente o carro depois de usado, saiu da loja, não tem o mesmo valor, não é? E aí eu disse assim: se ele aceitar o meu carro, e tem que ser por esse valor, eu vou dizer para você o valor. O carro, eu comprei ele por 17 mil. E a entrada era 20 mil. Eu falei: agora imagina, um carro usado, já tinha um ano de uso, que eu comprei por 17. Ia vender a 20, era difícil, né? E eu falei: se ele, não é? E nesse se ele, aí ela conversou com ele, ela está ali a se lembrar, né? E o que acontece, para resumir, não é? Porque era condicionável, eu só negociava se ele aceitasse o carro.
O que aconteceu? Quando ele olhou o carro, se apaixonou pelo carro. Ele disse assim, esse carro é meu. Eu falei, calma, esse carro é meu. O senhor não quer me vender esse carro? Eu falei, não, eu quero, até tal. Para resumir, ele me pagou os 20 mil à vista. E aí, eu estou desfrutando dessa casa até hoje. Para mim, eu entro naquela casa e digo assim, oh Deus, que lugar lindo. Mas teve que ter essa condição, não é? Tem que ser assim. Porque às vezes, irmãos, a gente fica meio duvidoso em conversar com o nosso Pai, que é o dono do ouro, é o dono da prata, ele decide. E se eu começar a falar aqui, eu vou atrapalhar o doutrinador, eu não quero isso. Tem um detalhe que o pastor não contou. O homem aceitou o carro como entrada, ele pagou mais caro do que o carro valia. Pagou à vista, aceitou como entrada mais caro do que o carro valia e tinha diferença para pagar. E ele aceitou 36 cheques de R$1.000. Ele emprestou dinheiro para comprar a casa dele. O meu sogro já comprou a casa, né? Ele ganhou a casa. Como é o nome disso, irmão? Diga comigo, é? Graça. Favor. É favor. Você tem um negócio para resolver, tem uma situação para, seja ela em que sentido for, financeiro, material, espiritual, fala, Deus, eu preciso do favor. Então assim, não falha. Você tem uma situação para tratar, começou a perceber dificuldade, abra a mão, deixa para lá e aguarda o favor. Porque quando o favor chegar, você vai perceber. Você vai perceber o favor. Essa é a intenção. O meu sogro precisava da casa. É a casa que ele mora até hoje. Vai morar até ir para o céu. Daí vai para o céu, né? Fé em Deus, vai demorar bastante. Mas é o seguinte, ele não tinha condição. Deus coloca no coração de alguém o favor para abençoar o servo dele. Eu já quero profetizar aqui de olhos abertos para você. Deus está colocando no coração de alguém o favor para abençoar a tua vida. Quantos recebem? Só para completar, que é muito interessante isso. Eu não tinha como comprar depois de tudo feito, faltava 5.000 para eu poder fechar o negócio. Eu olhei para ele, tá faltando 5.000. Ele olhou para mim e disse assim, eu te empresto os 5.000. Eu falei assim, mas você está me vendendo a casa, me emprestar dinheiro para eu te comprar? Vou. E aí, eu não tenho como te pagar, como é que faz? Como é que o senhor vai me pagar? Eu vou fazer uma oferta, mas não aceita não, que não é bom para você. Eu vou lhe dar, era 33, eu fiquei devendo 36 mil. Eu falei assim, eu vou te pagar 36 mil, 36 cheques de 1.000. Ele olhou para mim e falou, mas como é que é isso? Eu falei, não, é negócio bom, não aceito. Aí ele disse assim, eu vou para casa, sexta-feira eu volto. Sexta-feira eu morava aqui, tinha a câmera como tem, né? Eu fiquei de casa, quando eu olho, está ele com a esposa. Eu falei, o que ele quer aqui, será? Aí eu cheguei e falei, pastor, vamos para o cartório. E o negócio fechou. Me emprestou dinheiro para comprar a casa dele. Isso merece uma salva de palmas para Jesus. Essa é favor imerecido. A minha mãe, do alto da sua sabedoria, e lá no meu local de trabalho, volta e meia, eu sempre solto uma pérola da minha mãe, né? E os meus colegas falam assim, Renan, você devia escrever um livro, porque tua mãe tem tanta pérola. Eu falei, minha mãe, ainda vou parar um dia só para escrever os ditados da minha mãe. E ela costuma dizer assim, é melhor dever dinheiro do que dever favor. Por quê? Dinheiro você paga. E o favor, você não paga nunca. O favor você nunca paga. Então assim, o que é graça? Graça da parte de Deus é favor imerecido. Tudo que você vai fazer na sua vida, se está dependendo de terceiros, e geralmente nós sempre estamos envolvidos em alguma situação que a gente depende do terceiro, então ore a Deus para que Ele coloque o favor dele no coração daquela pessoa, e vai ser bênção. Vai ser bênção. Olha quantas montanhas altíssimas você remove quando Deus coloca o favor no coração de uma pessoa que pode e quer e vai te abençoar. Posso ouvir um amém? Amém. Outro aspecto da graça, olha só, o nosso tempo já está acabando, hein? Só tenho meia hora. Que diz que
graça é a força capacitadora de Deus. Diga comigo, força capacitadora de Deus. Irmãos, isso aqui é fundamental na vida do crente. Isso aqui é fundamental na vida do crente. Eu quero que você entenda algo importante. Oh, glória a Deus, nesta noite. Tudo que Deus quer receber de mim, Ele coloca na minha vida. Diga assim comigo, tudo que Deus quer receber de mim, Ele coloca na minha vida. Não há nada que eu possa dar para Deus que Ele mesmo não coloque na minha vida para entregar. E muitas das vezes eu estou orando e eu digo assim para Deus: Deus, dai-me aquilo que de mim Tu queres receber. Porque nós não temos condições de dar nada para Deus. E nós só vamos entregar a Deus aquilo que Ele colocar na nossa vida. Então Deus coloca na minha vida e eu devolvo para Deus. E assim nós somos tão fracos. Nós temos tanta dificuldade que até aquilo que Ele nos dá, a gente tem dificuldade de devolver integralmente. Olha que coisa séria. Não é, Eliseu? Deus entrega para você devolver para Ele. Eu vou te dar e depois você me dá, porque o que você tem não me serve. Olha, não é uma coisa séria, não é, Davi? O que eu tenho para Deus não serve, mas Ele quer receber algo de mim. Então o que Ele faz? Ele me dá esse algo. Aí Ele fala: agora devolve. Aí você entrega para Deus. Só que a gente fica retendo, até aquilo que Deus coloca na nossa vida, a gente fica retendo e tem dificuldade de devolver. Então veja bem, às vezes a pessoa levanta a crente, está vigiando a rasteira. Às vezes a pessoa, ela está na casa de Deus e ela tem um ímpeto pelo trabalho. Por trabalhar na igreja. Aquela pessoa incansável. Trabalha na semana, tem o seu trabalho secular, tem sua família, mas tem aquela responsabilidade com a igreja e se esforça, é nos cultos, é ajudando as questões materiais da igreja, as questões espirituais da igreja. A pessoa está ali se esforçando. Só que você precisa tomar muito cuidado, e isso é um alerta que serve do púlpito até a porta. Todo trabalho no reino de Deus deve ser mediante a graça de Deus. Porque é possível que eu esteja trabalhando muito, pastor Gênesis, me esforçando pela igreja, carregando a carga de todo mundo, e eu não esteja agradando a Deus. Mas pode. Camarada está na igreja de segunda a segunda, trabalhando, evangelizando, visitando, e não está agradando a Deus. Pode fazer tudo isso e muito mais, e não estar agradando a Deus. Porque tudo aquilo que a gente faz na força do braço e na força da carne desagrada a Deus, mesmo com as melhores das intenções. Você pode estar prestando serviço, achando que está prestando serviço para Deus, e não está prestando serviço para Deus. Aí você fica decepcionado. Puxa vida, hein? Então eu fiz obra em vão aí, é verdade? É verdade? Você chega na igreja, pega uma vassoura, vai varrer o templo, não custa nada, mas tem que ser por graça. Jesus, me dá a tua graça, eu vou varrer esse templo, porque aqui vai passar os santos, mas tem que ser por graça. Está ali na cozinha, servindo um cafezinho, cortando pão, passando manteiga, não custa nada, mas tem que ser por graça. Está aqui no púlpito falando, pregando, evangelizando, mas tem que ser pela graça, essa força capacitadora que vem de Deus. Porque o que não vem da graça, o que não procede da graça, procede do homem, procede da força da carne, e Deus não aceita. Tem um monte de gente aí no povo pregando, se esforçando, e não está acrescentando nada para Deus, não está sequer agradando a Deus, fazendo tudo na força do braço, na força da carne, na força da disposição. Há uns anos atrás, eu vi uma história de um camarada que ele fez um propósito de participar de tantos cultos no ano na igreja. E cada culto que ele ia, ele colocava um grão de milho no saco lá para contabilizar os cultos que ele participou.
Mas teve um dia que foi muita luta, ele chegou em casa muito atrasado, aquela peleja no dia a dia, ele ia chegar no culto mais da metade para o final, aí ele falou, não ajuda você colocar um caroço inteiro aqui, ele partiu a metade do milho e jogou só a metade da semente lá no saco e foi embora. Aí quando o ano terminou, ele foi contar os milhos, né? Aí ele bateu, tinha a metade do milho lá, o pastor já falou, oh, meu Deus, que tristeza, esse milho aqui. Ele, ao invés de ficar alegre pelos milhos inteiros, ele ficou triste pelo milho pela metade. Mas na hora que ele está olhando aquele milho pela metade, Deus falou no coração dele, foi o que mais valeu. Sabe por quê? Porque foi feito debaixo de graça. Oh, aleluia! Aqueles cultos que você participa é luta, é chuva, é entrave, e tu fala, Jesus, eu vou por causa da tua graça. Aquela hora que você evangeliza na rua, no 13, você não está afim, você não tem força, está sem vontade, e você faz ali debaixo da graça. Agora, muitas das vezes a gente vem para a igreja e faz, não custa nada. Um dia, Davi precisava prestar um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus, ele era muito conceituado. Alguém chegou para ele e falou, Davi, dá esse terreno aqui, eu vou dar, você faz o que você quiser para ele. Davi falou, não, qual é o preço? Eu quero pagar. Rapaz, é de graça, eu estou te dando. Oferece o teu sacrifício a Deus. Ele falou assim, eu não vou dar para meu Deus aquilo que não me custe nada. Meu Deus. Aí o Eliseu senta aqui para tocar, todo alegre. Tem uma coisa que deixa o Eliseu feliz, é tocar, né? O Eliseu não quer comer, não quer beber, não quer fazer mais nada na vida, nem trabalhar se fosse caso, mas quer tocar aqui também. Senta aqui para tocar, tem que ser embaixo de graça. Vai tocar bateria embaixo de graça, vai tocar bateria, o teclado embaixo de graça, guitarra embaixo de graça. Sobe aqui para cantar afinado ou desafinado, vai embaixo de graça. E se eu estiver desafinado, a graça desce até ajeita. Ô glória! Eu sempre dou testemunho aqui, que eu era o camarada mais desafinado da minha época lá na igreja lá, mas tanto orar pedir misericórdia, Deus me ajudou. Melhorou um pouquinho, é graça. A pastor Reinaldo canta, eu falei, é mais graça do que talento, tá sabendo? É ou não é, João? Graça. Tá vendo? Pensei que se eu já me ajudar, não, pastor, você tem talento, não é graça mesmo. É graça mesmo. Não prega, não canta, não tem nada, tudo é debaixo de graça. É graça que Deus coloca na tua vida para você fazer, você faz e fala, ó Jesus, está subindo porque é graça. Porque de nós, o que nós temos, irmãos, é ruim. Até nos nossos melhores dias, nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins. Acredito. Eu também. Hoje eu estava vendo um vídeo, o camarada falava, olha o trabalho aqui de um técnico de som. Aí mostrava 2 técnicos aqui, uma mesa enorme, não sei se alguém já viu esse vídeo, e do outro lado uma banda e uma moça tocando. E a moça começava a tocar, e o técnico começava a mexer para lá, e aquela voz linda, maravilhosa, aquela música, e o técnico, então, aí você chegava do outro lado, quando chegava do lado do estúdio, a moça toda desafinada. Aí voltava para o lado de cá, e o produtor ali, o empresário, que é isso? Mandando um beijo para a moça, tudo feliz, que ela está detonando, e o técnico, aí entrava de novo na sala, aquela coisa mais feia do mundo, mas do lado de cá, eu falei assim, é assim que Jesus foi para a gente, né? Tudo ruim, tudo desafinado, mas o Espírito Santo vem ajeitando ali, com a tecnologia que ele tem, derrama a graça, e quem ouve falar está lindo. Que palavra foi aquela e não foi a graça? Rapaz, que louvor foi aquele? Foi a graça. Só o técnico do céu, não é o técnico do som não, é o técnico do céu, é quem sabe o que custa colocar você cantando direitinho, pregando direitinho, fazendo a obra direitinho. É graça. E nós só vamos chegar lá no céu por essa graça. Graça capacitadora. Então coloque no seu coração. Tudo que você for fazer, viu, João? Brinda essa. Deus, eu vou lá louvar o teu nome, ali na frente. Me dá a tua graça. Deus, eu vou ali dar aquela palavra. Me dá a tua graça. Eu, de novo, né? Lembrando minha mamãe. Minha mãe, em todo lugar, se ela tiver uma situação para resolver, ela sempre fala assim: Deus, vai na minha frente e coloca a palavra na minha boca, me dá sabedoria. Minha mãe não é tão simples, não tem estudo nenhum, mas ela nunca vai resolver um problema, pastor Gênesis, sem pedir para Deus: vai na minha frente, coloca a palavra, me dá sabedoria, me diz o que dizer. Irmãos,
Isso é uma sabedoria que não tem tamanho. Você entender, você reconhecer que você não pode, mas Deus pode, que você não é, mas Deus é, que você não sabe, mas Ele sabe. Isso é muita sabedoria. Vai na minha frente, derrama a tua graça. Um dia Deus falou para Moisés: ó Moisés, caminhei com vocês até agora, daqui para frente eu vou mandar o anjo. Parafraseando Moisés, Moisés falou: olha, eu até gosto do anjo, curto para chuchu, mas se tu não for comigo, não me faça subir. Porque Moisés queria a companhia de Deus. Olha só a palavra: se tu não for comigo, não me faça subir. Moisés, ele não queria nem subir, se fosse subir sem Deus. Tem gente que não está nem aí. Eu estou vendo aí no cenário gospel, né? Nacional, um monte de gente que começa do nada, cantando, e está naquela humildade, naquela simplicidade. Quando chega lá em cima que já tem dinheiro, tem fama, agora quer fazer as bobagens, Deus fala: daqui para frente eu não vou contigo. Aí eu falo: tudo bem, mas eu vou subir então? Eu posso ir sozinho. É um monte de gente que está subindo sem Deus, não vai dar certo. Não vai funcionar. E Moisés falou assim: se tu não for comigo, não me faça subir, eu fico aqui. Ele ficaria parado no deserto. É melhor parado no deserto com Deus do que no jardim sem Ele, amém? Daqui para frente, tudo que você for fazer na sua vida, entenda isso, aprenda isso. Existe um recurso, diga comigo: recurso. Um recurso da parte de Deus que vai te favorecer. Existe um recurso da parte de Deus que vai garantir o teu sucesso, se você for humilde o suficiente para reconhecer que em tudo que você fizer, pode ser a coisa mais simples, Deus derrama a tua graça. E é o que Paulo fala aqui: para os santos, a vós, graça. E havendo graça, haverá paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida abundantemente, e fica esse exercício para a semana. Tudo que for fazer, faça com graça, faça debaixo de graça, faça orando pela graça. E tudo que você for fazer, se depender de terceiro, peça para Deus um favor: Senhor, coloca o favor no coração dele, coloca o favor no coração dela, e você vai ver a diferença que vai fazer. Um dia de favor na sua vida mais vale do que todo um ano inteiro de trabalho e esforço especial. Deus abençoe a sua vida, e as suas melhores formas são para Jesus.